Mais uma quinta-feira, nós estamos juntos aqui para nós meditarmos na palavra do Senhor, cultuar o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de tudo que há nela. Glória a Deus, aleluia. Você é muito bem-vindo para estar conosco aqui, para nós cultuar o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Glória a Deus. Vamos todos juntos para nós estarmos buscando, aleluia, as bênçãos do Senhor sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, meditando na palavra dele de dia e de noite, aleluia, glória a Deus. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. É um privilégio para todos nós estarmos aqui no Japão pregando a palavra do Senhor, como missionário do nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Nós seremos e somos testemunho do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Quero já iniciar. Todos nós curvamos nossa cabeça, fechamos nossos olhos e vamos fazer uma oração para nós podermos iniciar o culto do Senhor, aleluia, em memória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, nós te amamos e te adoramos, Senhor. Meu Deus, nós reconhecemos que somos fracos e somos pecadores. E pedimos ao Senhor, meu Deus, que o Senhor venha perdoar nossos pecados, nossas falhas, nossas transgressões, tudo aquilo que nós fizemos ou falamos que desagradou o teu coração. Porque nesse momento, Senhor, tanto nós aqui na igreja, como aqueles que vão nos assistir, nós nos rendemos ao Senhor. Nós nos rendemos, meu Deus, à tua majestade, à tua grandeza, ao teu poder, ao teu amor, Senhor. Nós nos entregamos, Pai, meu Deus, de corpo, alma e espírito, porque sabemos um dia que nós vamos ressuscitar com um corpo glorioso, para que nós estejamos no teu reino, em frente do teu trono, te glorificando e te exaltando para toda a eternidade. Por isso, meu Deus, aqui na terra, nós fazemos e vamos fazer a vontade do Senhor. Que toda honra, toda glória seja somente para o Senhor e para o Senhor Jesus Cristo. Que esse culto chegue, meu Pai, ao teu trono. Que o louvor que nós louvamos chegue ao teu trono, Senhor. Que essas vidas que estão nos assistindo e vão nos assistir, que o Senhor possa abençoar, Senhor, suas vidas, suas famílias. Que o santo e glorioso nome do Senhor venha a ser glorificado. Nós te pedimos essa noite e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém. Quero já começar com a introdução de Salmo 130, vamos todos nós lermos, Salmo 130, o cântico de romagem, glória a Deus, aleluia, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Eu já cumprimento o Brasil com bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os nossos brasileiros, aleluia, a toda a nossa família linda e abençoada, a todos nossos amigos e amigas, todos os nossos amigos pastores e pastoras, aleluia, obreiros, muita gente que nós temos muita saudade lá no Brasil. Que Deus abençoe a todos vocês. Tivemos contato essa semana, glória a Deus por isso, aleluia, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Cumprimento o Japão com boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, Kombawa, glória a Deus. O Japão começou a esquentar, nós estamos todos muito felizes, aleluia, tanto esquentar como esfriar, nós temos que glorificar o nome do Senhor. Tudo é por o Senhor que criou, aleluia. Então, boa noite a toda a nossa comunidade brasileira aqui no Japão, a todos os pastores e pastoras amigos, né? Todos os trabalhadores que nós trabalhamos todos juntos. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Senhor Jesus Cristo. Boa tarde, Moçambique, aleluia. Que Deus abençoe a todos vocês, esse trabalho maravilhoso dos missionários aí, com as crianças, com os adultos, aí em Moçambique, na África. E em especial ao meu amigo Lazimin, que está nos assistindo, está nos acompanhando. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, irmão. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe. Nós vamos em frente então, todos juntos. Você que vai nos assistir, que está nos assistindo, lá em Salmo 130, e nós já vamos introduzir o culto com o Salmo, aleluia, com o cântico de romagem. Das profundezas clamo ao Senhor, aleluia, glória a Deus. O nosso tema hoje, irmãos, é a redenção do homem, glória a Deus. Primeiro, quem se rendeu
a Deus Todo-Poderoso com obediência e obediência de cruz foi o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos comprou pelo teu sangue carmesim. Aleluia. Então, se Ele se rendeu por nós, vamos também nós todos se render por Ele. Aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes, aleluia, glória a Deus, das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, substituirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Aleluia! Esse tema aqui com o Salmo 130, o canto de romagem, vem de encontro à nossa redenção, vem de encontro a que nós devemos fazer, aleluia, para nos rendermos ao Senhor, clamarmos da profundeza, um clamor da profundeza do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito, se rendendo ao Senhor, aleluia, entregamos as nossas problemas, as nossas ansiedades, entregamos tudo nas mãos do Senhor, aleluia. Aguardo, o versículo 5, verso 5 diz assim: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Aleluia, glória a Deus. Irmão, quando nós nos rendemos ao Senhor, entregamos nossa vida, nossos caminhos, entregamos nossa vontade, nossa ansiedade, entregamos tudo aquilo que é de nós humanos, tudo nós de homem, nós nos entregamos ao Senhor, nos rendemos a Ele, Ele vai ouvir, e a palavra dEle é poderosa, para que nós possamos ter um contato com Ele, aleluia, para que nós possamos buscar somente nele, glória a Deus. Vamos para a palavra do Senhor, aleluia, meus irmãos. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1 ao versículo 21, tem aqui uma palavra poderosa para todos nós nessa noite, para que nós possamos entender o que é se render ao Senhor. Muitas vezes, irmão, nós não sabemos, não entendemos o que é se render ao Senhor, o que é uma redenção ao Senhor. Jesus Cristo entendeu e se rendeu ao Deus Todo-Poderoso, aleluia. Deixa eu tomar um pouquinho da água. Então, nós existimos porque o Senhor Jesus Cristo se rendeu ao Pai, e através dele, que rasgou o véu de cima para baixo, nós temos acesso ao Santo dos Santos, ou seja, ao Pai Todo-Poderoso, através do Filho, glória a Deus. Por isso que em nós habita o Espírito Santo, para que nós venhamos aprender e a escolher com muita fé, aleluia, esperança e perseverança no amor do Senhor e na obediência. Isso é redenção. E você não esquecer do Senhor em nenhum minuto da sua vida. Quando você respirar, você já pensa no Senhor. Quando você caminhar, quando você acordar, quando você andar, quando você estiver no seu trabalho, quando estiver na sua faculdade, na sua escola, aonde você estiver,
você se render ao Senhor. Aleluia. Glorificar o nome dEle em todo momento, em todo instante. Ao você respirar, você já está glorificando o Senhor. A tudo aquilo que Ele criou, você olhar e saber que Ele que criou. Aleluia. Glória a Deus. Porque a palavra do Senhor em Romanos capítulo 5, acompanhe comigo, pega a sua Bíblia, seu iPad, seu celular, abre lá no aplicativo, vamos acompanhar a palavra do Senhor. Diz assim: a justificação pela fé e paz com Deus. Amém? Já começa forte a palavra, já começa nos constrangendo. A justificação pela fé e a paz com Deus. Primeira coisa na sua vida, primeira coisa na nossa vida, como nós já fomos justificados com o Senhor Jesus Cristo perante o Deus Todo-Poderoso, então nós temos que ficar na paz. Para nós ficar em paz com o Senhor, nós temos que ter fé. Fé na existência dEle, fé que um dia nós vamos estar perante Ele, fé que nós vamos estar numa vida após essa, fé que nós vamos estar na eternidade. Nós temos que fé. Quando nós lemos a palavra do Senhor, a fé vai crescendo, vai construindo sobre nós realmente uma justificação de fé para que nós possamos nos render. A redenção vem pela fé. É você se render e saber que somente o Deus que você vai fazer a vontade dEle. Somente o Deus que você vai trabalhar, somente o Deus que você vai olhar. Você pode estar no seu trabalho cotidiano, mas você está trabalhando para Deus. Como é que é essa mistura que eu estou falando? Não, as coisas do mundo nós precisamos trabalhar, as coisas do mundo nós precisamos estudar, nas coisas do mundo nós estamos aí para nós, com a nossa inteligência, para nós conquistar, né? Mas toda essa conquista, tudo isso que nós fazemos, trabalhamos, nós andamos com a mente de Cristo. Andamos com ela gravada no nosso coração, na nossa mente, no nosso cérebro, e a todo momento, glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é teu nome. Santificado seja o seu santo nome. Nem que você fale somente na tua mente, porque tem pessoas em volta de você que talvez não vai entender, mas você está falando na tua mente, você está trabalhando, você está estudando, você está passeando, você está viajando, você está no teu quarto, aonde você estiver, você está. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é teu nome. Glorificado, exaltado o teu santo nome. Nós te amamos, te adoramos, bendizemos o teu santo nome. Aleluia. Isso é uma redenção. Isso é uma entrega. E quanto mais você fala, mais o seu espírito vai enchendo, mais o seu cérebro vai gravando, mais Deus vai se aproximando, ou você vai se aproximando dEle, no amor dEle, na presença dEle. Aleluia. Você vai enfraquecendo para o mundo e se fortalecendo para Deus, quando nós começamos essa redenção. Versículo 1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, se não for pelo meio, se não for por Jesus Cristo, nós não teremos paz com Deus. Aleluia. Quem crê em mim, crê também no meu Pai. Quem guarda a minha palavra, também guarda do meu Pai. Quem me ama, ama meu Pai. É tudo assim. Com Jesus é assim. E isso que nos traz uma redenção. Porque ele fala assim no versículo 2: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Eita, Deus poderoso, hein? Meu irmão, ele está dizendo que nós recebemos a graça, uma graça que nós não merecíamos, mas nós recebemos.
e uma misericórdia a qual nós precisamos. E através da graça que nós alcançamos a misericórdia. Porque ele fala que o acesso é pela fé e pela esperança. Olha que maravilha. Versículo 3: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Aleluia! Ei, se o Espírito Santo está em você, se você tem uma intimidade com o Espírito Santo, anda com Ele, irmão, fique tranquilo, a esperança não vai confundir. Você não vai confundir nessa esperança. Você não vai ficar aí se perturbando com qualquer coisa, qualquer tribulação. Não, porque como ele diz, a tribulação é produzir perseverança. Muitas vezes as pessoas precisam ficar um pouco tribuladas, passar um pouco pela dor, para que ele possa depender de Deus. Muitas vezes a tribulação vem, que é para nós ter esperanças, que nós vamos passar pela tribulação dando glória a Deus. E ela vai nos trazer a perseverança, uma experiência. Uma experiência. Por quê? Muitas vezes você passa pela tribulação, mas você sabe que é que nem cair a chuva. Uma hora vai parar de cair a chuva, vai sair o sol. Não é assim? Então a tribulação, também toda a tribulação ela passa. Ela passa. Aí você vai adquirir o que? Experiência. Por quê? Em toda tribulação, pelo menos nós, crente, passamos com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus Cristo, por causa da nossa fé. E nós adquirimos cada vez mais experiência, porque nós somos alcançados pela sua misericórdia, pelo seu perdão. Aleluia. Se cometemos algum pecado, somos alcançados pela sua misericórdia, pelo seu perdão, e nós começamos a ter experiência que existe um Deus poderoso que me perdoa, que me abraça na situação que eu possa estar passando, na pior situação. Ele me dá livramento, Ele me abençoa, Ele me protege, Ele me guarda. Então nós começamos a adquirir experiência que realmente, essa fé que eu carrego, existe um Deus que é invisível, mas é real. Então o que eu vou fazer? Eu vou me render a Ele. Não vou me render ao mundo, não vou me render aos homens, não vou me render no que querem me ensinar. Não, o próprio Espírito Santo me ensina tudo a respeito do reino. Por isso que a redenção do homem vem através da fé, e quando ele passa pela tribulação, vai produzir nele perseverança. Porque qual tribulação que você possa passar que você não quer passar? Claro que você quer passar por toda a tribulação. Se você ficar doente, vamos falar numa gripe, essa normal que nós pegamos quando muda o tempo, quando acontece alguma coisa, você sabe que você, se tomar um remedinho ali, você vai sarar, não é assim? Mas quando ela fica muito tempo, como aconteceu com a pandemia, que nós estávamos vulneráveis, se entubasse uma pessoa, podia esperar que aquela pessoa não ia resistir. Então, uma tribulação que passamos, que só Deus pode fazer um milagre. Aleluia. Um AVC, qualquer coisa desse tipo, que os médicos muitas vezes
não conseguem não conseguem a cura através dos remédios, através da medicina. Mas aí você vai aonde? Você vai na esperança, você vai na experiência, na esperança, na fé, que você vai receber o milagre. Não é assim? Quando não tem mais jeito para os homens, para a medicina, só o milagre. E o milagre vem de quem? Do médico dos médicos, que é Jesus Cristo. Então, por isso que ele nos diz, ele nos fala, Paulo está escrevendo aos Romanos, ele diz assim, versículo 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que ele, bom alguém, se anime a morrer. Mas Deus prova ao seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja bem que maravilha esses versículos. Ainda nós sendo pecadores, pelo amor incondicional, Cristo morreu por nós. Ele não te perguntou nada. Você que está nos assistindo, e eu que estou aqui também, aleluia, e você que vai nos assistir, ele não te perguntou nada. Foi por um amor incondicional que ele morreu pelos nossos pecados, para que nós realmente reconhecemos que todo pecado que venha através de uma tribulação, de uma perseguição, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então não há pecado que vai nos destruir, não há barreira que vai nos segurar, não há lança que vai vir sobre nós, porque ele quebra o arco, quebra a lança, ele derruba as muralhas, aleluia, ele abre o mar, ele mostra para nós na palavra dele, ele mostra para nós no Antigo Testamento o que realmente todos os homens passaram, os homens de Deus passaram, e que nós também podemos passar. E se nós passamos na fé, na experiência que adquirimos, na perseverança, no amor, aleluia, na dependência e na redenção, Deus é poderoso para que venha tocar em nossas vidas e nós passamos dando glória a Deus, aleluia. Logo muito mais agora, versículo 9, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Olha aí, é além do sangue, é só o sangue. Nós somos salvos pelo sangue de Cristo, e nós estamos salvos pela ira. Então você não precisa se irar com nada, não precisa ficar preocupado, ansioso, não precisa esperar o que vai acontecer no dia seguinte. Não, está tudo no controle de Deus. Você que é crente, você que crê, que está com a fé, você que anda meditando na palavra, você que está firme na presença de Deus e que já se rendeu, talvez não tanto como Deus quer através do propósito, do plano dele para a sua vida, mas uma redenção, uma intimidade com Deus, muitas coisas vão acontecer na sua vida, muitas coisas Ele vai revelar para você, aleluia. Só que tem um porém, as pessoas querem para amanhã, mas é tudo no tempo de Deus, é tudo do jeito dele, da maneira dele, como você sabe, como você já ouviu, como você já percebeu e como você já tem experiência, aleluia. Vamos lá, irmãos, versículo 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem
recebemos agora a reconciliação. Aleluia! Se não fosse pelo sangue de Cristo, nós não íamos reconciliar com Deus, o Pai, o Deus Todo-Poderoso. Não receberíamos o Espírito Santo, o nosso Consolador, para que Ele possa nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia! Então tudo é uma ligação com a Trindade. Tudo é uma ligação com o Deus Todo-Poderoso. Já desde a fundação, Ele já preparou tudo isso. O nosso Deus. Quando o diabo achou que estava vencido na cruz, aleluia, quando ele achou que já tinha vencido na cruz, quando Jesus foi pregado à cruz, mas ele não esperava que no terceiro dia ele ia ressuscitar com um corpo glorioso. Aleluia, oh glória. É desse jeito, irmão. Quando a pessoa acha que você vai cair, quando a pessoa acha que você está lá embaixo, quando a pessoa acha que você não foi bem sucedido, porque o que tem mais é inveja, quando a pessoa prefere que você não cresça, prefere que você não alcance nada, aleluia, quando ele menos espera, você está lá no pedestal. Por quê? Você está de olho na rocha, você está no caminho da rocha, é estreito, você já passou pela tribulação, passou por tudo aquilo que você não queria passar, aleluia. E tudo aquilo que você passou, você vai chegar num lugar que ninguém consegue chegar. E aquele que não consegue chegar, quer puxar sua corda, quer puxar você. Então veja bem com quem você está andando. Veja bem com quem você está contando os seus segredos. Veja bem para quem você está falando as coisas que estão acontecendo na sua vida através do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Muitas vezes é um segredo só entre você e Deus, só entre você e o Espírito Santo. Então presta bastante atenção com quem você está falando, aonde você está andando, o que você está fazendo. Nada fica em oculto, tudo vem aos olhos de Deus. Aleluia. Vamos falar de Adão e Cristo. Glória a Deus. Adão foi o primeiro homem lá no jardim do Éden que entregou para Satanás o jardim. Quem era Adão? O primeiro homem que Deus criou. Quem era Eva? A mulher de Adão, foi criado da costela de Adão. Versículo 12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui que nós vamos meditar nesse versículo 12. Então, por isso que nós falamos, somos fracos e pecadores, porque nós já viemos com o pecado desde o jardim do Éden. Aleluia. Por isso que você tem o livre-arbítrio hoje. Hoje você tem o livre-arbítrio através do sangue de Cristo, e você tem a misericórdia dele, para que você possa se arrepender, para que você possa entrar no reino de Deus e receber a sua salvação, para quando você passar no tribunal, o Senhor carimbar o seu passaporte para você entrar no reino de Deus. Como assim, pastor? João Batista, ele pregava lá no Rio Jordão e batizava também nas águas do Rio Jordão, e ele chegou e falou ele se rendeu. De que forma ele se rendeu, João Batista? Nós temos um exemplo bem grandioso aqui a respeito de João Batista, que ele veio só para preparar o caminho para Jesus Cristo. Então, o que aconteceu com ele? Ele batizava para arrependimento dos pecados, mas ele falou: veio um após mim, que eu não sou digno de desatar as suas sandálias, se rendendo. Esse vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Mas por quê? Por causa do pecado lá do jardim. Então, você se rende ao Senhor de que maneira? Se arrependendo de tudo
os seus pecados. Depois que você se arrependeu dos seus pecados, aleluia, aquele que falar que não tem pecado é mentiroso, como diz a palavra do Senhor. Então, se nós somos fracos e pecadores, pedimos perdão ao Senhor todos os dias, aleluia. João Batista está fazendo a mesma coisa ali no Rio Jordão, preparando o caminho para Jesus. E quando Jesus aparece à beira do Rio Jordão, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando ele entra nas águas para ser batizado, Jesus Cristo, aleluia, João Batista novamente se rende. Eu que devo ser batizado pelo Senhor, não eu batizar o Senhor. Jesus fala assim: deixa como está, para cumprir as escrituras. O que estava acontecendo? Jesus se rendendo ao Pai em obediência, João Batista se rendendo a Jesus e Jesus se rendendo ao Pai. Então vamos aprender isso aí, vamos aprender isso, vamos aprender a nos render ao Senhor, vamos aprender a nos render ao Espírito Santo, vamos aprender a nos render ao Senhor Jesus Cristo, vamos aprender a nos render a Deus, a palavra do Senhor. Vamos meditar de dia e de noite e vamos andar com a mente de Cristo. O que é andar? Quando Paulo falou que ele já andava com a mente de Cristo, que viver Cristo e morrer é lucro, aleluia. Quando Paulo estava falando dessa forma, é porque ele estava se rendendo. Então, o que nós temos que fazer também é viver Cristo. Isso é uma redenção. Por isso que nós temos que guardar Cristo no nosso coração. Versículo 13: porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não era levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Aleluia. Jesus morreu na cruz, levou todas as nossas transgressões, nosso pecado. Aleluia. Se fez pecador na cruz, enfermo, não tinha formosura, não era nada, ele vivia se rendendo ao Pai. Acordava de madrugada, 4 horas da manhã, ia para o monte orar e falar com o Pai. Se apresentou à multidão, não tinha formosura, não era absolutamente nada, só vivia se rendendo ao Pai. Mas a hora que ele abria a boca, o Pai usava ele para falar. E a multidão era ensinada, era curada, era liberta, era transformada pelo poder de Deus. Aleluia. Então essa redenção que nós estamos pregando e nós estamos falando é justamente nós se rendemos ao Senhor. Porque muitas vezes, irmão, nós pregamos, nós estudamos, nós aprendemos teologia, nós fazemos curso, aleluia, fazemos doutorado, fazemos uma série de cursos, vários diplomas, mas nunca se formamos de verdade. E nós vemos que nós não aprendemos absolutamente nada
quando nós temos encontro com essa redenção. Eita Deus poderoso. Quando você tem esse encontro com o Senhor, não existe diploma, não existe teologia, não existe nada, absolutamente nada, aleluia, que vai servir para você de conhecimento de estudo, porque é o sobrenatural, é um mistério, é algo profundamente e muito especial, que é somente de Deus. Aleluia. Não estou falando que você não deve estudar, não deve fazer teologia. Sim, eu fiz também, eu estudei uma série de coisas. Mas o sobrenatural, o Espírito Santo, o mistério de Deus, o plano e propósito para você, nós não vamos achar em estudo nenhum. Não vamos achar. Só vamos achar na redenção. Só vamos achar quando verdadeiramente nós abrimos o coração, a alma, o espírito, entregar tudo, a mente, todo o meu ser, minha consciência, meu subconsciente. Quando eu estiver ligado com Ele 24 horas, quando eu estiver ligado com Ele, sem dar importância para nada desse mundo, viver no mundo, mas Ele está dentro de mim, está dentro da minha mente, do meu coração, da minha alma, do meu espírito. Eu só penso nele, só amo Ele, só olho para Ele, só aspiro nele, só respiro Ele. Por isso que ele fala aqui no versículo, já no versículo 16, o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Está aí. É dom. É dom. É dom gratuito que o Senhor quer mostrar para nós, quer interagir conosco, quer estar conosco, aleluia. Ele não vai descer e dar uma aula de teologia. Ele não vai descer e não vai fazer um debate com você. Ele não vai descer e não vai fazer um podcast com você. Não. Ele vai pegar você no particular. Se você assim se interessar, se você entrar no teu quarto, ir no monte, isso é sozinho, irmão, irmã, é sozinho. Aqui em japonês falamos história daqui. Somente você. É você entrar no quarto, você em segredo falar com Ele, para que Ele possa, aleluia, essa é a redenção, Ele possa te encher. Encher com o quê? Os mistérios, coisas grandes e ocultas que nós não sabemos, que o Senhor tem
sobre o seu poder, que quer entregar a todos nós, mas nós não damos chance para Ele muitas vezes. Estamos ocupados com tanta coisa. Agora, aqueles, você pode ver que muitos homens que receberam, é coisa incrível, é mistério mesmo. Homens do passado, que arrastavam multidões. É, irmão, é mistério, é cura, é libertação, é transformação de vida, é mudança, é milagre, é bênção de Deus, é tudo Ele que Ele faz. Versículo 18: Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Aleluia! O caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. Ele está falando que nós fomos justificados por Ele. Aleluia! Muitas pessoas falam assim: Deus é amor, Ele me ama. Sim, Ele te ama, Deus é amor. Mas e você está fazendo o quê para manter esse amor? Você está fazendo o quê para que você venha reconhecer que Jesus Cristo deu a vida por você? Você está fazendo o quê para que você realmente, aleluia, saia dessa condenação? Nós estamos fazendo o que para nos rendermos? A redenção aqui fala tudo. Você pode estar no culto, você pode estar orando, você pode estar fazendo, você pode mostrar nas redes sociais, você pode fazer live, você pode fazer podcast, você pode fazer o que você quiser, evangelismo, visita, você pode fazer uma série de coisas, irmão. Você pode fazer a obra de Deus, glória a Deus por isso, mas você tem que se render. Nós temos que ter a redenção. Se nós somos a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como nós fomos criados, a imagem e semelhança é o que diz lá em Gênesis. Então, nós temos que nos render aos pés de Jesus Cristo e reconhecer Ele como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Seremos nova criatura. Como diz em 2 Coríntios 5,17: As coisas velhas passaram, eis que se fizeram novas. Então você é uma nova criatura. Você já não fala palavras torpes, você não anda com qualquer roupa, você já não participa de qualquer lugar, festa, você já não... Quer dizer, o seu corpo, você já não põe ele em pecado, você não vai beber bebida alcoólica, você não vai fumar, você não vai pegar drogas, você não vai se prostituir. Porque se você prostituir com a prostituta, você se torna uma carne só. Então vocês dois estão no pecado e não vai entrar no reino dos céus. Aleluia. Então é necessário que nós não venhamos a desobedecer ao Senhor. Versículo 19: Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornaram justos. Aí,
Glória a Deus. Por causa de um só homem lá no jardim, nós nos tornamos pecadores. Veio Jesus e tomou o jardim. Aleluia. E tomou o jardim. Por quê? Foi promessa desde a fundação do Deus Todo-Poderoso, quando foi encontrar no jardim com Adão e Eva. Ele desce mais embaixo em Gênesis 3,15, diz para o Satanás, para a serpente: vai nascer da mulher. Eita Deus poderoso! Vai nascer da mulher aquele que você vai ferir o calcanhar, porque ele determinou para a serpente que ela ia rastejar e comer a poeira no chão, e rasteja até hoje. Ela ia ferir o calcanhar, esse filho da mulher, mas esse filho da mulher ia esmagar a cabeça dela, e foi o que ele fez. Aleluia. Num mistério, numa entrega que até os apóstolos, discípulos, até Pedro veio e negou 3 vezes, até eles fugiram, foram se esconder, só ficou no pé da cruz a mãe e aquele que deitava no peito de Jesus, que era João. Aleluia. Uma entrega que ninguém entendeu. Depois que ele entrega o Espírito dele para o Pai Todo-Poderoso, porque era o único que poderia receber o Espírito de Jesus. A hora que ele entrega, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito, acontece o que? O terremoto, tudo, até o romano, o soldado romano falou: esse verdadeiramente era filho de Deus. Uma redenção do ímpio ali no pé da cruz. Então ninguém entendeu o porquê. Eles falaram assim: nossa, agora o que vai ser de nós? Enfraqueceu muito daqueles que ele fez quando ele passou na via dolorosa, muito daqueles carregando a cruz, muito daqueles que ele curou, ensinou, que era discípulo dele. Quando ele passou, eles começaram a cuspir, começaram a bater nele, começaram a ridiculizá-lo, começaram a falar: você é um fraco, tem que morrer mesmo, porque ele estava esperando um rei com espada de ouro, um Messias que podia acabar com os romanos. Mas a redenção de Jesus não era para isso, era para inclusive salvar os romanos. É para salvar a humanidade. Então ele teve que se entregar no matadouro como cordeiro. E a hora que ele se entregou, que aí aconteceu o terremoto, ninguém esperava, mas nem os discípulos, Maria que andava com ele, Madalena, ninguém esperava. Eles estavam tudo lá preso no quarto lá, com medo dos romanos pegar eles para crucificar também. E ele ressuscita ao 3º dia. Quando Maria Madalena vai até o túmulo para cuidar do corpo, já não encontrou mais, só as vestes, tudo dobradinha, direitinho, né? Aí ele fala no versículo 20, acompanha comigo: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Diga glória a Deus, diga graças a Deus. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça,
para a vida eterna, mediante quem? Jesus Cristo, nosso Salvador. Diga glória a Deus, diga graças a Deus. Irmão, para nós reconhecermos que Jesus Cristo é o nosso Salvador verdadeiramente, Ele merece tudo de nós, aleluia, temos que ter uma redenção. Não é só nós falarmos assim, não, eu sou crente, amém, não, eu vou na igreja, eu leio a palavra, eu faço isso, faço aquilo, eu prego, eu faço isso, mas na verdade, isso serve até para mim também. Nós temos que ter uma redenção, um particular, todos os dias, aleluia, e você ficar 24 horas ligado. Talvez você não vai conseguir nem falar mais com ninguém, ou falar muito pouco. Por quê? Aquela redenção, aquele amor é tão especial, tão principal e tão cheio de mistério, que te constrange, te domina e te deixa numa situação que você perde a noção desse mundo. Você quer ficar só ligado no reino, aleluia, oh Deus poderoso. E quem está fazendo isso e vai continuar fazendo, e vai fazer com você também que está nos assistindo, é o Espírito Santo. Ele vai chegando, vai te dominando, te abraçando, te mostrando, te revelando. Você vai tendo intimidade, você vai vendo, você vai sentindo coisas que você nunca sentiu na sua vida. Porque enquanto você não tiver essa intimidade, você não consegue alcançar a redenção. Não consegue. E não é só um dia, não é só quando você está na igreja, não é só quando você está ouvindo um culto, não é. Você pode estar em qualquer lugar, em qualquer situação. Quando você se rende, você só pensa nele. Você só anda com ele e só pensa nele. Quando pessoas vêm falar coisas para você, você não consegue ouvir mais. Você até ouve para não perder, que nem fala, não perder o freguês, né? Mas você não consegue mais ficar ouvindo. Por quê? Você está tão cheio, você está tão ligado, que as pessoas falam, você nem está ali. Você está meditando naquilo que você leu de manhã, no seu devocional. Você está meditando naquela presença que está com você, andando com aquela unção poderosa, com aquela paz, com aquele amor. Você não se distrai. Aquele que quer fazer com você se distrair, aquele que quer fazer com que você pense no seu passado, que você pense nas dificuldades do dia a dia, é o Satanás, é o diabo que está ao redor, que ele é o pai da mentira. Ele vai querer fazer isso com você, vai querer tentar destruir a sua vida, mas você não vai permitir. Por que você não vai permitir? Por causa da redenção. Eu sei em quem eu creio, eu sei em quem eu crio, eu sei em quem eu carrego, eu sei em quem eu estou ligado. Então, se nós sabemos em quem nós estamos servindo, em quem nós estamos ligados, eu não vou servir mais a homens, não vou servir mais a esse mundo, eu não vou ser mais desse mundo, eu vou ser do reino, cidadão do céu. Aleluia, glória a Deus.
Até aqui, irmão, já terminamos o capítulo 5 de Romanos. Glória a Deus por isso. Vamos abrir agora para nós aprendermos, né? Glória a Deus. Gênesis 3,15. Para nós vermos o que aconteceu lá no Gênesis 3,15. Todos nós sabemos, né? Mas vamos ler. Vamos acompanhar a palavra do Senhor, que a Bíblia é a voz de Deus. É a palavra do Senhor. Gênesis 3,15. Aleluia. Diz assim, ó. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aleluia. Está falando de Jesus Cristo aqui. Meus irmãos, vamos agora em outro versículo. Glória a Deus por isso, né? Nós estamos Efésios 1, 7, 17. Efésios 1, 7, 17. Vamos lá. Abre lá em Efésios 1, 7, 17. Efésios 1, 7, 17. Glória a Deus, aleluia. Efésios 1, 7, 17. Efésios 1, 7, 17. Opa, espera um pouquinho só. Efésios 1, 7 e 17. 7, vamos lá no 7. No qual temos a redenção, olha aí. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Aleluia. O 17 agora. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Aleluia. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Aleluia. É isso, irmão. Vamos agora para Colossenses 1,13. Colossenses 1,13. Colossenses 1,13. Abre lá para nós lermos juntos. Colossenses 1,13. Aleluia. Colossenses 1,13. Carta aos Colossenses 1,13. Diz assim a palavra do Senhor: a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém? Entendeu? Vou ler de novo. Ele nos libertou do império das trevas. Então não existe mais trevas. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Acabou, fechou. Está vendo onde que está a redenção? Você está vendo o que Jesus Cristo fez por nós? Aleluia. Para entender melhor agora, vamos para Apocalipse 5. Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10. E entoavam o novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos,
porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinaram sobre a terra. Diga glória a Deus, irmão. Diga graças a Deus. Aleluia. Olha o que vai acontecer com todos nós quando nós nos rendemos ao Senhor, quando nós entendemos que fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia. E vamos reinar nas nações. Glória a Deus, com um corpo glorificado. Diga glória a Deus, diga graças a Deus. Até aqui, irmão, vamos orar e agradecer a Deus por esse culto maravilhoso, por essa palavra poderosa que tocou em nossas vidas e por essa redenção que a partir de então nós vamos pensar, meditar e vamos estar sempre ligados no Senhor, nos rendendo a Ele a todo momento, todo instante, a todo respirar de nossas vidas, em nome de Jesus. Pai querido, Pai de poder e glória, aleluia, te agradecemos por mais essa oportunidade, Senhor, de nós estarmos pregando a palavra, pela revelação, a sabedoria, aleluia, que o Espírito Santo nos entregou nessa noite, para que nós pudéssemos pregar, para que essas vidas que estão nos assistindo, Senhor, e aquelas que vão nos assistir, possam entender e aprender, e ser tocados no coração e ser abençoados, para seguir somente o Senhor, e buscar, meu Pai, somente no Senhor, e saber que eles se renderam ao Senhor, porque nós somos comprados pelo Teu sangue, e toda honra, toda glória seja somente para o Senhor. Nós só temos que agradecer ao Senhor pelo privilégio. Nós estamos nessa quinta-feira aqui no Japão e podemos falar da palavra do Senhor. Que vidas que estão nos assistindo sejam alcançadas e abençoadas pelo poder do Senhor. Que tudo seja conforme a Tua vontade, o Teu querer. Que tudo seja, meu Pai, feito através dos Teus planos, dos Teus propósitos, para nossas vidas, para a vida dos Teus filhos que estão nos assistindo e para aqueles que vão nos assistir, Senhor. E nós possamos levar o Teu Evangelho, a Tua palavra, a todas as nações, e os Teus filhos venham ser tocados e abençoados pelo poder do Senhor, que tenham a oportunidade de se render ao Senhor, assim como nós estamos lendo na palavra do Senhor, e vamos buscar também, Senhor, dia a dia, momento a momento, ao nós respirarmos, estaremos respirando Cristo Jesus. Aleluia. E tudo seja conforme, Pai, a Sua direção, conforme o Seu plano, o Seu propósito para todos nós, para cada um de nós que temos com o Senhor, e que seja realizado no coração de cada um dos Teus filhos, que o Espírito Santo venha realmente revelar a todos nós a vontade do Senhor, o desejo do Senhor, e sejamos alcançados pela Sua misericórdia, pela Sua graça, como nós fomos, e tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. Oramos pelas vidas que precisam, pelas vidas que precisam de uma cura, uma libertação. Oramos pelas vidas que estão na UTI, Senhor, nos hospitais. Oramos, meu Deus, para aqueles que estão passando necessidade, que estão passando, meu Deus, por aquilo que não queriam passar, Senhor. Mas, meu Deus, pela essa tribulação, que essa tribulação seja, meu Pai, tocada pelo poder do Senhor e seja curada essa pessoa, seja alcançada essa mulher, esse homem, esse jovem, essa criança, meu Deus, que todos venham ser curados pelas Tuas mãos e pelo Teu poder, pela Tua palavra, mas que eles venham se render ao Senhor e saber que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o Criador. Toda língua possa confessar, todo joelho possa se prostrar perante o Senhor nesses dias de hoje, Senhor, que os sinais estão aí aos nossos olhos, estamos vivendo já os sinais do Senhor, que tudo seja conforme a Tua vontade e o Teu querer. Nós estamos aqui como Seus filhos e Seus servos, para que nós possamos levar o Teu Evangelho aos quatro cantos desse planeta, e o nome do Senhor venha a ser glorificado, Pai. Toca nessas vidas, abençoe essas vidas, Senhor. Abençoe, meu Deus, meu Pai, aquela senhora que está lá naquele leito, aquele hospital, Senhor, onde a pastora foi visitar hoje, Senhor. Coloca as Tuas mãos sobre a vida dela, Senhor. Meu Deus, ela precisa de um milagre para levantar daquele leito. Seja curada pelo poder do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Assim como muitos, Pai, estão, meu Deus,
nos hospitais, sofrendo, nos hospitais, Senhor meu Deus, ali acamado. Meu Deus, toca com o teu poder sobre essas vidas. Pedimos ao Senhor também que essa nação possa abrir o coração para o teu evangelho, para a tua palavra, que eles possam se render, Senhor, se arrepender dos seus pecados, aleluia, e reconhecer o Senhor como o único e salvador de suas vidas. Que toda a honra, toda a glória seja somente para o Senhor. Entregamos tudo nas tuas mãos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Hoje nós vamos orar pelos dizimistas, pelos ofertantes da igreja, aleluia, e estaremos dizimando e ofertando também na casa do Senhor. Nós vamos pedir para a pastora fazer essa oração, e nós estaremos dizimando na casa do Senhor, em nome de Jesus Cristo, e o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado para sempre. Os dizimistas têm dizimado, têm nos ajudado, tenha tido aqui, o Senhor tem trazido recursos para que nós venhamos manter a casa do Senhor. Vamos orar então para agradecer, então, em nome de Jesus. Glória Senhor, a Deus. meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelos dízimos e pelas ofertas, Senhor, que foram depositadas, Senhor, para a tua casa, para a tua obra, meu É verdade, meu Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa e prospera, Senhor, os dizimistas, Senhor, e ofertantes, Senhor, da nossa igreja, Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, derrama saúde, Senhor, protege, Senhor, o seu andar, protege, Senhor, os seus trabalhos. Meu Deus, em nome de Jesus, livra, Senhor, de todo mal, de todos os acidentes, de todos os perigos, em nome do Senhor Jesus, Pai. Abre, Senhor, as comportas do céu, meu Pai, que eles possam pagar, Senhor, as suas contas em dia. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos agora todo espírito devorador, cortador, migrador, tudo aquilo que estiver amarrando a vida financeira dos seus filhos, Pai. Em nome de Jesus, abençoa também, Senhor, aqueles que ainda não conseguem te ofertar e te dizimar, meu Pai. Meu Deus, que o Senhor esteja dando condições, meu Pai, para cada um deles também, em nome de Jesus. E desejar te agradecemos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia, glória a Deus. Que Deus possa abençoar grandemente todos os dizimistas que têm dizimado e ofertado na casa do Senhor, para que tenha mantimento na casa do nosso Deus, Deus Todo-Poderoso. Fazer mais uma oração e nós vamos já ministrar a missa apostólica e estaremos encerrando o culto em nome de Jesus. Pai querido, Pai de poder e glória, te agradecemos, meu Deus, mais uma vez, Senhor, meu Deus, por esse culto, por essa palavra, por essas vidas que estamos assistindo. Abençoe todas elas e aquelas que vamos assistir, Pai. Senhor, abençoe suas vidas, suas famílias, em nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estende suas mãos, fecha seus olhos, curva sua cabeça. Eu vou ministrar a bênção apostólica e o Senhor possa abençoar sua vida e sua família. A graça do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, o amor de Deus, Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, nosso Papai, e a comunhão do Senhor e do Espírito Santo esteja com vós e com a sua família. Toda a igreja diz amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Até sábado às 8 horas da noite, em nome de Jesus Cristo, com um culto, uma palavra poderosa, em nome de Jesus. Um beijo no coração, tchau.